Boa tarde. Vamos continuar com o nosso curso de Teoria Musical. Hoje vamos começar falando de pontos de aumento. Vamos ver o conceito aqui no livro, que está na página 25. Esse é o curso completo de Teoria Musical e Solfejo volume 1. Ponto de aumento é um ponto que, colocado ao lado direito de uma nota ou pausa, aumenta metade do seu valor. Então aqui está mostrando que uma semibreve pontuada vai ter o valor da semibreve mais o valor da figura que é metade dela. Lembrando que essa ligadura aqui, que está unindo duas notas de mesma altura, ou seja, isso aqui está mesma altura, quer dizer que essa está num determinado espaço, essa está no mesmo espaço. Se essa primeira nota estivesse na terceira linha, por exemplo, essa estaria na terceira linha também, no caso dessa ligadura aqui, que é a ligadura de prolongamento. Em vez de tocar duas notas, você toca só a primeira e soma o valor da segunda a ela. Então, a semibreve, como a gente já viu, na maioria dos compassos o denominador é 4, então ela geralmente vale 4. E a mínima valeria 2, então em vez de tocar uma nota de 4 tempos, outra de 2 tempos, você tocaria só uma só de 6 tempos, ou seja, 4 mais 2. Esse mesmo valor ele pode ser colocado dessa maneira. Tá? Então, o ponto de aumento aumenta metade do valor da figura. Então, lembrando, o ponto de aumento não aumenta meio tempo, aumenta metade do valor da figura. Por exemplo, num compasso 4x4, a C mínima é igual a 1, não é isso? A mínima é igual a 2. A semibreve é igual a 4. Nós já vimos esse conteúdo nas aulas anteriores. O que o ponto de aumento vai fazer? Se eu colocar um ponto de aumento em alguém aqui, por exemplo, a mínima, se eu pontuar ela valia 2, não é isso? O ponto de aumento acrescenta metade do valor da figura, então eu vou somar com a metade de 2, que é 1. Então ela vai valer 3 tempos. Agora, então nesse caso, o ponto de aumento aumentou um tempo para ela. Por quê? 1 é a metade de 2, e 2 é o valor original dela. A figura sem o ponto é chamada de figura simples. A figura pontuada, a figura com ponto é chamada de figura pontuada. Figura pontuada, figura simples. Se eu colocar uma semínima, por exemplo, e pontuar ela vai valer quanto? Ela vale 1 mais a metade de 1, que é quanto? Meio, não é isso? 0,5. Então vai valer 1,5. Né? Ou, se você quiser dizer em forma de fração, seria 1 mais meio, né? Vai ficar 1,5. Tanto faz. A semibreve, que está valendo 4, né? Está aqui 4. Se eu pontuar ela vai valer os 4, mais metade de 4 é 2. Então ela vai valer 4 mais 2, 6. Tá? Existe uma figura antiga chamada breve, que ele é assim, parece uma semibreve, mas tem os tracinhos do lado. Ela geralmente valia 8, tá? Ela valia o dobro da semibreve. Então, pontuada, ela vai valer quanto? 8, que é o valor dela. Metade de 8 é 4. Então, ela valeria 12. Obviamente, nem toda figura pontuada vai caber em um determinado compasso. Por exemplo, se você tem um compasso aqui 4x4, e colocar uma semibreve. A semibreve ela já encheu o compasso, porque a semibreve tem 4 tempos aqui nesse contexto. Então, eu não poderia pontuar. Se eu pontuar, ela valeria 6. Então, como que eu posso dizer um som de 6 tempos num compasso 4x4? É simples. Você tem um 4x4 aqui, se você quiser um som de 6 tempos, você põe a semibreve aqui, fecha o compasso, porque ela já encheu, e põe os outros 2 tempos ali e liga. Quando você liga, eu vou colocar agora na pauta isso, porque é importante serem de mesma altura. Você tem um 4x4 aqui, você tem, sei lá, nota sol aqui. Ok? Só que eu quero um som de 6 tempos. Então, eu vou ter que ligar isso aqui com um som de mais 2 tempos. Essa aqui é uma pausa de mínima, só para completar. 2 tempos mais 2 tempos. Então, eu tenho o meu som de 6 tempos e respeitando o signo do compasso, que está dizendo que o compasso só suporta 4. Eu não poderia fazer uma coisa dessa. Por que não? Eu teria os 6 tempos. Teria.
Mas o compasso só suporta 4 tempos. Então eu não posso colocar uma figura que excede o valor permitido do compasso. Então essa possibilidade não é correta. Bom, o ponto de aumento é isso, ok? Mais para frente a gente vai fazer mais leitura métrica e tal. Aí a gente vê como que a gente vai aplicar isso numa execução. Tá? Como que, por exemplo, um som de um tempo e meio, como é que se lê, enfim. A gente vai ver isso depois. Mas o conteúdo de hoje sobre o assunto de ponto de aumento é só saber que ele aumenta a metade do valor da figura e não é aumentar o meio tempo ou aumentar um tempo. Aumenta metade do valor da figura. Então, o valor do ponto depende do valor da figura a qual ele está associado. Tá? Também não confundir, ó, o ponto de aumento, o desenho dele, que é colocado à direita da nota, com esse ponto de diminuição aqui, o staccato. O staccato, ó, ponto de aumento é posto à direita da nota, o staccato é posto debaixo da nota, ou, dependendo, em cima da nota. Se a nota for escrita com haste para baixo, o staccato é posto em cima. Se a nota é escrita de haste para cima, o staccato é posto embaixo. Aliás, falando nisso, quando que eu sei que eu tenho que pôr a nota de haste para cima ou haste para baixo? É simples, ó. A pauta tem 5 linhas. Se a nota estiver acima do meio, ou seja, acima da terceira linha, você põe para equilibrar a haste para baixo, tá? Se a nota está abaixo do meio, ou seja, abaixo da terceira linha, você põe para cima. Se a nota está no meio, você tanto faz, pode pôr para cima quanto pôr para baixo, porque ela está no meio. Quando você, por exemplo, tem duas notas, por exemplo, aqui, eu quero convertê-las em colcheia. Então, para essa nota aqui, tanto faz haste ser para cima ou para baixo, mas para essa aqui, a haste tem que ser para baixo. Então, se você quiser colocá-las como colcheia, a haste tem que ser para baixo. Ok? Nesse caso aqui, se você tiver uma nota aqui, outra aqui. Essa aqui tanto faz, haste para cima ou para baixo, porque ela está na linha do meio. Essa está acima da linha, não é isso? Então tem que ser para baixo, como o exemplo anterior. Agora, se eu tiver essa possibilidade aqui, ó, para essa aqui tanto faz, haste para cima ou para baixo. Essa aqui não, haste tem que ser para cima. Então, se eu for unir como bate colcheias, vai ser escrito dessa maneira, com haste para cima. Depois ele continua falando sobre o compasso de 3 tempos. A gente já tinha visto 2x4, 4x4. Eu já mencionei, eu acredito, o compasso de 3 tempos. Aqui ele está dizendo como você representa ele, né? Tem o ponto 1 embaixo, aí você vai para a direita, depois vai para cima, vai para baixo. Isso aqui é o desenho que você faz com a mão para representar para baixo, para o lado, para a direita, para cima, para baixo, para a direita, para cima, ou para fora, você pode pensar também, para baixo, para fora, para cima. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Aqui tem um questionário, vocês podem querer responder. Aqui tem os exercícios na página 27, ó, colocar na pauta de baixo os valores correspondentes aos da pauta de cima. Aqui, por exemplo, tem uma semibreve pontuada, aí ele deu uma resposta. Você pode representar com 3 mínimas. Vocês devem lembrar, uma semibreve vale 2 mínimas, não é isso? Se eu pontuar ela, o que ela vai? Ela vai ganhar mais a metade de si mesma. A metade da semibreve é a mínima. Então, se ela ganha mais a metade de si mesma, quer dizer que ela ganha mais uma mínima. Então, por exemplo, a outra opção ali, ó, que era uma semínima pontuada, não é isso? Bom, qual é a metade da semínima? A gente sabe que a semínima, dentro dela cabem 2 colcheias. A colcheia é a metade da semínima. Se eu pontuar, ela ganha mais uma. É isso, né? A metade da mínima. A metade da mínima seria a semínima. Uma mínima vale 2 semínimas. Uma mínima simples, ou seja, sem o ponto. Pontuada, ela ganha mais a metade de si mesma. Então, ela ganha o valor correspondentemente a uma semínima. Então, a resposta seria essa. E aqui seria 3 semicolcheias, né? Essa opção aqui da colcheia. A metade da colcheia é a semicolcheia. Então, o ponto acrescenta mais a metade dela, ela ganha o valor equivalente a mais uma semicolcheia. Então, a resposta seria essa. Obviamente, aqui você tem que pôr o ponto de aumento. Então, ó, isso é igual a isso
ligado, essa ligada com essa e tal. Então sempre o ponto tem que pôr a ligadura, aliás, né? Porque esse som é um som único. Então isso aqui tem que ser um som único. Para você conseguir o som único, você tem que ligar as notas. Aqui tem o exercício rítmico. Aqui, ó, tem um compasso 3x4, quer dizer que é um ciclo de 3 tempos. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Você vai falar tá a cada início de tempo, caso haja uma nota nesse início de tempo. Olha só aqui, ó, tem um som aqui no primeiro tempo. São 3 tempos, né? No tempo 1 tem som, no tempo 2 tem som, no tempo 3 tem som. Aqui vai ser a mesma coisa, que é a mesma coisa. Aí aqui, porque ó, porque aqui, ó, no tempo 2 e no tempo 3 não tem articulação. Tem som, mas não tem articulação. O que é articulação nesse contexto? Articulação, nesse contexto que eu estou falando, significa iniciar um som. Um som é iniciado aqui, esse som é iniciado aqui. Mas quando chega aqui, ele não é mais iniciado, ele está perdurando desde aqui, ele continua soando. Então, você vai ter som, mas não tem articulação. É diferente daqui. Aqui você tem som e articulação. Aqui, som e articulação. Você tem um som que é iniciado aqui, então tem a letra T. O T representa o início da emissão do som. Olha só aqui, ó. Vou bater o pulso aqui no microfone. O pulso, pessoal, é uma batida a cada tempo. Tá. Viu, ó? O som começou no tempo 1, como essa mínima dura 2 tempos, ela perdura no tempo 2, e quando chega no tempo 3 tem uma nova nota, aqui, ó, que essa aqui já acabou. Tá. Aqui eu vou falar tá no início e vou prolongar A e A, igual aqui, ó. Tá. A letra A sozinha, ela representa a continuidade de um som que começou antes. Tá, o exercício rítmico aqui é bem simples ainda. Aqui tem a leitura métrica. A leitura métrica é você dizer o nome da nota dentro do ritmo. Por exemplo, eu tenho o som de um tempo, tudo um tempo. Aqui quando chega no final dessa pauta, você tem um som de 3 tempos. Diferente da leitura rítmica, na leitura métrica, você tem que dizer o nome da nota e respeitar a duração dela. Por exemplo, esse aqui vai ser um Mi de um tempo, um Fá de um tempo, um Sol de um tempo, Mi de um tempo, Fá de um tempo, Sol de um tempo. Para quem está começando e é difícil reconhecer a nota rapidamente, tem que ficar contando, então você treina várias vezes só dizer o nome da nota. Por exemplo, você sabe que na segunda linha é o Sol. Né? Isso lá nas primeiras aulas eu falei. Então aqui nesse espaço é o Lá, depois o Si, o Dó, o Ré e o Mi. Esse é Mi, um pouco acima do Mi é o Fá, um pouco acima do Fá é o Sol. Ó, de novo, Mi, Fá, Sol. Isso aqui é o Sol. O Sol está acima da quinta linha. Então, para eu subir acima do Sol, eu tenho que pôr a linha suplementar. Então, esse é o Lá. Acima dessa linha suplementar vai ser a nota acima do Lá, que é a nota Si. E aqui, ó, acima da quinta linha é o Sol. E essa nota aqui, ó, quem vai ser? Ó? Esse é o Sol, já está acima da quinta linha. Não tem mais linha para subir. Então, ele tem que usar a linha suplementar. Não tem linha da pauta para subir, né? Usa a linha suplementar para chegar no Lá. Acima da linha suplementar vai ser o Si. Então, e esse aqui está na segunda linha suplementar, então é o Dó. Tá? O Dó central, esse aqui, é o Dó 3 aí, para quem tem um teclado de 4 oitavas, né? De 5 oitavas, Dó 1, Dó 2 e Dó 3. O meu piano aqui ele começa abaixo do Dó 1. Então, esse Dó aqui, ó, vamos ver que Dó. Esse Dó que eu estou tocando estaria na linha suplementar aqui, ó. Então, nesse espaço aqui estaria o Dó 4. Então, esse Dó aqui é bem agudo, é o Dó 5. Tá? Na leitura métrica, isso não, você não precisa dizer Dó 5, Fá 5, não precisa dizer. Só estou informando que Dó especificamente ele é. Vou fazer a leitura métrica agora. Depois que você treinar bastante o nome da nota, aí você define um pulso, ou seja, define a velocidade, que é uma batida constante, cada batida dessa é um tempo. Mi, Fá, Sol, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Sol, Dó. Acabou. Ok? Aí aqui, ó. Sol, Mi, Ré,
Fá, Lá, Sol, Dó. Acabou. Então, esse som teve 2 tempos e era a nota Sol. Esse som se chama Mi e teve 1 tempo. Esse se chama Ré e teve 2 tempos. Esse é Fá, 1 tempo. Esse é Lá, 2 tempos. Sol, 2 tempos e Dó, 3 tempos. Tá? Os outros vão ser variações disso, não vai ter nenhuma informação nova, assim. Aí vocês podem continuar a praticar os outros exercícios da página.